O Código Eleitoral, no artigo 315, define como crime punível com reclusão de até 5 anos alterar nos boletins de apuração a votação obtida por qualquer candidato. Preste atenção nisso. É crime previsto no Código Eleitoral alterar nos boletins de apuração as planilhas a votação obtida por um candidato. E o que é o BU? O BU é essa planilha. Como que funcionava a votação com a cédula? Cada cédula era contada, cada voto representado por cada cédula era lançado nas planilhas. Quando havia recontagem, se recontava as cédulas e se fazia uma nova planilha para verificar a divergência do resultado. O BU é só a planilha. Se o programa que está na urna e que vem do Tribunal Superior Eleitoral estiver vindo do próprio Tribunal Superior Eleitoral viciado para desviar votos, o BU será reflexo dessa fraude e não adianta nada contar BU. Detalhe importante, esse crime do artigo 315 do Código Eleitoral é impossível de ser verificado no sistema eletrônico puramente eletrônico. Então nós temos um crime, há um bem jurídico a ser tutelado nessa figura penal e é impossível de se fazer a persecução penal, de fiscalizar a prática desse crime, porque o sistema eletrônico impede essa verificação. Perceba a gravidade do que representa o sistema puramente eletrônico. Eu gostaria de destacar da fala do Éder. Ele falou alguma coisa sobre o voto impresso ser parcial. Eu já falei isso várias vezes, vou repetir. É inadmissível que se fizesse a impressão do voto em apenas algumas sessões eleitorais. Porque quando a lei determinou a impressão do voto, ela instituiu em favor do cidadão, de todos os cidadãos, a garantia de que o voto dele, cidadão, seria contado publicamente através de um escrutínio público. Então não é possível que um direito da cidadania seja implementado em favor de apenas alguns. Imagine, por exemplo, o direito de ir e vir, o direito à liberdade, o direito à propriedade privada, os direitos da cidadania. Imagine que só 5% da população brasileira tivesse esses direitos. Então essa tese é um absurdo do ponto de vista do direito constitucional. A impressão dos votos deve se dar, e a lei ainda não foi declarada inconstitucional, o julgamento que houve é apenas do pedido liminar da Procuradoria-Geral da República, a constitucionalidade da lei ainda vai ser decidida, essa decisão liminar é precária, pode ser revogada. Quando for julgada a lei, é importante entender que essa tese da impressão parcial, ela é um absurdo, porque significa implementar o direito de apenas alguns cidadãos. Outra coisa, essa história de que não se sabe se houve ou não houve fraude, gente, não é isso que interessa. Não é saber se houve ou não houve fraude. Só o fato do voto ser contado em segredo já é um crime contra a República. O cidadão não está obrigado a provar a fraude. É o administrador do serviço eleitoral que tem a obrigação de fazer as coisas às claras, de contar os votos publicamente, de permitir a fiscalização de todo o processo do escrutínio. Então não invertam os valores. Não está se procurando fraude na urna eletrônica. O que está se dizendo é que o raio da urna eletrônica conta voto em segredo. Entendam o quanto isso ofende a sua cidadania, o quanto isso é um absurdo numa república. Eu não estou procurando fraude na urna eletrônica. Só o fato da urna eletrônica contar voto em segredo já é absurdo bastante para que nós empilhássemos essas urnas e botássemos fogo, fizéssemos uma grande fogueira em homenagem à salvação da República Brasileira. Quando essa urna eletrônica for declarada constitucional, eu espero que isso aconteça, nós devemos reunir essas urnas em Brasília, fazer uma pilha, incendiar isso e deixar o plástico esfriar, e aquilo será um memorial à República Brasileira. O dia que o povo brasileiro resgatou a sua cidadania.
Algum artista plástico assina ali no rodapé da pilha de plástico derretido, e aquilo será um memorial ao resgate da cidadania e da República Brasileira. Sobre pouco a plástico, questão, sobre a questão da contagem dos votos. Hoje, há muitas sessões eleitorais e um número muito menor de eleitores por sessão. Com essa quantidade muito menor de eleitores por sessão, é muito fácil fazer a contagem dos votos com a presença dos fiscais de partido, com a presença de cidadãos ali, fazer a planilha, registrar os votos corretamente, permitir que todos fotografem essa planilha e encaminhar a planilha para a totalização final. O número de sessões eleitorais hoje é muito grande e a quantidade de cidadãos eleitores em cada sessão é muito menor, então a contagem das cédulas é muito mais fácil. Por fim, essa história de que eu vi fraude com cédula, eu vi fraude. Gente, a fraude permite, a cédula eventualmente permitia a fraude no varejo. E essa fraude no varejo era vista, era possível de ser vista, porque o mérito da cédula de papel é permitir que a fraude seja vista. A urna eletrônica permite uma possível fraude sistêmica. A cédula permite, eventualmente, a fraude no varejo. A urna eletrônica, o voto puramente eletrônico, permite a possibilidade de uma fraude generalizada e, pior, uma fraude que nunca será vista. Porque depois que a operação é encerrada, esses dados desaparecem do mundo digital. São como as parcelas de uma conta na calculadora. Quando você totaliza, as parcelas desaparecem. Elas não existem mais. Só resta o total, que no caso é o boletim de urna. Percebam a gravidade do sistema eletrônico de votação. Eu prefiro correr o risco das fraudes no varejo, eventuais, da cédula de papel, do que uma fraude que venha no programa que vem do Tribunal Superior Eleitoral. Eu sou cidadão, eu tenho o direito de desconfiar que o programa que vem do Tribunal Superior Eleitoral venha fraudado. Eu tenho esse direito de desconfiar. Eu não sou obrigado a confiar nos agentes públicos. Por isso eles, agentes públicos, são obrigados a respeitar os princípios constitucionais e a respeitar o princípio da publicidade. O que importa nisso tudo é a publicidade do escrutínio, entendam isso. Agora, se há falha na fiscalização, o problema está na fiscalização, não está na cédula. A gente tem essa mania, né? O brasileiro tem essa mania de ficar amarrando tudo com arame. Ah, a cédula permite a fraude, então a gente vai optar por um sistema onde a gente não vê nada. Isso é uma gambiarra. Se há falha na fiscalização, temos que resolver o problema da falha na fiscalização. Para finalizar, eu não faço campanha pelo BAN. Eu já gastei mais de 10 mil reais do meu bolso pagando passagem aérea para ir em audiência pública em Brasília, para ir em congresso em São Paulo, para ir em reunião com o general Mourão no Rio de Janeiro. Dinheiro tirado do meu bolso, eu sou funcionário público, não tenho nenhuma outra fonte de renda e não sou candidato a nada. Não tenho interesse nessa publicidade que eu acabei ganhando, não tenho interesse nessa vitrine. Eu tenho uma vida pacata, eu não ganho nada com isso. E eu gastei dinheiro do meu bolso, mais de 10 mil reais, para entrar nessa briga. Eu não estou fazendo campanha pelo BAN. Se eu quisesse que não houvesse votação, eu ficaria na minha casa. Eu não estaria gastando energia e me expondo com isso. Tem um sujeito aí, o tal do Paulo Enéas, que andou espalhando por aí que nós que defendemos o escrutínio público estaríamos fazendo campanha pelo BAN. Pelo amor de Deus, isso não faz sentido. Não faz sentido gastar energia com isso, gastar dinheiro do meu bolso para que haja uma eleição limpa. Se eu quero que as pessoas não votem, isso não faz sentido. O que nós queremos é mais trabalhoso. Nós queremos que haja eleição, nós queremos que o cidadão vote, mas nós queremos eleições limpas. Claro. A gente não quer o serviço pela metade. A gente não quer só comida. A gente quer república. A gente não quer só eleição, a gente quer eleição limpa. Lembra do Titãs? A gente não quer só comida. E é estranho, né, doutor, que seja empurrado goela abaixo do Brasil
um lugar aqui que, de repente, só para lavar carro dos congressistas gasta-se milhões, gastaram milhões agora numa sala reservada para os ministros do Supremo Tribunal Federal no aeroporto de Brasília, porque eles eram vaiados quando iam. Quer dizer, se gasta milhões para qualquer coisa, qualquer bobagem. E no exercício pleno da cidadania, me soa muito estranho que exista um lobby poderoso que não queira que a gente tenha o voto impresso. Essa é a minha grande. Por que Deixa, não, né? deixa eu fazer uma última colocação. Essas pessoas que inventaram essa tese mirabolante de que nós que defendemos o escrutínio público estamos fazendo campanha pelo BAN, elas dizem que dessa vez não haverá fraude, porque não há contra Bolsonaro um adversário viável. Isso é de uma idiotice, isso é de uma infantilidade, isso é de uma estupidez. Porque o candidato viável é viável pelas pesquisas compradas. Ora, o Alckmin saiu de 0% e agora é um candidato viável. De repente, tá todo mundo empatado no segundo turno. Então, essa tese de que não haveria fraude porque não há candidato viável é uma bobagem, é uma idiotice. Exatamente. O candidato viável é fabricado, é fake. Exatamente. É tão fake quanto a nossa eleição. É tão fake, é tão falso quanto essa urna eletrônica. Por fim, se você é cidadão e você acredita que está numa república, tua relação com o poder público não é por fé. Guarde a sua fé para o seu credo religioso. E se você confia na urna eletrônica, sem entender bulhufas, sem entender nada a respeito do que está acontecendo, se você não tem compreensão da tecnologia da informação, não é um gênio como Diego Aranha, como Pedro Rezende, como Amilcar Brunazzo, se você não tem essa qualificação, não tem esse conhecimento, e você não tem formação jurídica para entender o peso do princípio da publicidade num regime republicano, e você não vê o escrutínio, então me desculpe, você é um religioso, você acredita na urna eletrônica, você tem fé na urna eletrônica, e infelizmente você está vivendo num estado confessional, como os estados do Oriente Médio. Você está vivendo num estado confessional. E o seu Deus é a urna eletrônica. E os sacerdotes são os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral. Sabe por quê? A Bíblia diz que a fé é o fundamento das coisas que não se veem. Eu acredito em Deus. Eu sou um cristão. E tenho fé em muitas coisas que não vejo. Mas na urna eletrônica, não. E você não tem, você, cidadão, não tem obrigação de ter fé na urna eletrônica. Se você não vê o escrutínio, se juízes e promotores assinaram uma nota técnica dizendo que não veem, que não são capazes de fiscalizar o escrutínio, por que você, cidadão, acredita nessa arapuca? Nós estamos sendo enganados há 20 anos. O nosso voto hoje, em 2018, 7 de outubro de 2018, será tão atrasado quanto o voto daqueles cidadãos que votaram em 1918, há 100 anos atrás. Porque há um século o voto era desse jeito, simplesmente declarado, e o cidadão esperava por fé que o voto dele seria contado corretamente. Em outubro de 2018, se mantiver a urna eletrônica, nós votaremos igual em 1918, igual a um século atrás. Entendam o absurdo que é essa mentira, essa arapuca, esse engano que é esse sistema eletrônico de votação.